Se você não me conhece, eu sou pastor há 50 anos. Sou casado com a mesma mulher há 45 anos. Estou apaixonado por ela há 49 anos. E ela é a certeza absoluta que o céu existe. Porque quando eu acordei hoje de manhã do lado dela, o pedacinho mais lindo do céu estava deitadinho do meu lado. E se a minha vida fosse um filme, a Janice seria o efeito especial. Fala para o seu marido assim, ele já está pregando para você. Porque tem tempo que você não fala um negocinho desse para mim. Você só fica bonzinho quando está a fim de me agarrar. Fora disso, você reclama, come demais, ronca e solta pum. Está vendo? Olha lá, tem uma irmã lá já fazendo assim no marido. Muito bem. Queridos, o tema do nosso concílio é ser e fazer discípulos. Bispo Jamir disse muito bem que nós estamos voltando às bases. E querido, é impossível você fazer nada grande sem base. Por exemplo, vocês sabem que nós estamos lá construindo o novo templo de Vila Nive. Eu fui lá perto de Arujá, onde é a construtora que está fazendo os pré-fabricados, e lá está as colunas, escrito assim, Igreja Wesleyana. As vigas já estão prontas, está lá escrito, Igreja Wesleyana. O teto, as paredes, a laje, tudo pronto, Igreja Wesleyana. Por que não está lá em Vila Nive? Porque nós não temos alicerce. Essa semana que terminamos todos os alicerces. Deus tem tudo pronto para nós, mas Ele não vai poder dar e montar o que Ele tem, se você não tem base. A base nossa é oração, a base nossa é palavra, a base nossa é integridade, a base nossa é família, a base nossa é palavra, a base nossa é discipulado. Todo mundo aqui sabe que tem que ser discípulo, mas saber não basta, saber e não ser não é saber. Você só é discípulo, não é quando sabe, é quando você é discípulo. Billy Graham disse, a salvação é de graça, mas o discipulado vai te custar tudo. E aí é que está, porque muitos não querem ser discípulos, porque custa muito. Eu costumo dizer, por que as pessoas não mudam? As pessoas não mudam primeiro, porque é difícil demais mudar. É difícil mudar. E segundo, não muda porque não quer pagar o preço da mudança. E para ser discípulo, custa tudo. Tozer afirmou, o verdadeiro discipulado não é um comprometimento de meio período. É uma tarefa de tempo integral. Ao aceitar ser discípulo, você toma a cruz e segue a Cristo e não há mais volta. Não há mais volta. O discipulado é um dever inescapável de todo cristão. Dietrich Bonhoeffer, ele diz, uma frase que você tem que escrever no seu espelho para ler todo dia de manhã. Cristianismo sem discipulado é um cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem discipulado é um cristianismo sem Cristo. Existem duas palavras gregas que são usadas para discipulado nos dias de Jesus. A primeira é didáskalos, que significa mestre ou professor. A segunda é matetes, que significa aluno ou discípulo. Era impossível para um didáscalos ser um mestre, a menos que ele tivesse um matetes, um aluno.
Da mesma forma que era impossível o matete sem o didáscalos. Era o relacionamento entre o didáscalos e o matetes, ou vice-versa, que fazia o discipulado. Isto é, relacionamento é a essência do discipulado. Relacionamento é a essência do discipulado. É preciso se relacionar. Não pode haver grupinho, porque havendo grupinho não há discipulado. Não pode puxar a brasa para a sardinha, porque se puxar não é discipulado. Discipulado é relacionamento. João 1,35 diz o seguinte: no dia seguinte, João estava novamente ali com seus 2 discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar e seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se e, vendo que o seguia, disse-lhes: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, didáscalos. Onde tu moras? Ele disse-lhes: vinde e vereis. E eles foram e viram onde Jesus morava. Permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca de hora 10ª. Relacionamento. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro seu próprio irmão Pedro e diz: nós encontramos o Messias, que traduzido é o Cristo. E ele o trouxe a Jesus. E olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontrou Filipe. Ele disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: nós encontramos aqueles que escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver uma coisa boa? E foi ver. Você está vendo? Ele chama, o outro segue e vai atrás um do outro. Na vida moderna, a igreja tem investido muito mais em organizações, entidades, construções e eventos do que em relacionamento. Basta ver o relatório financeiro das nossas igrejas, quanto a gente gasta com evangelismo, uma merreca, porque a gente investe mais em outras coisas do que no discipulado. Relacionamento é a base do evangelho. Na era digital, os relacionamentos estão acabando, o que dificulta o discipulado. A vida se perdeu no viver, a sabedoria se perdeu no conhecimento, o conhecimento se perdeu na informação, os relacionamentos se perderam nos eventos, o amor se perdeu no ativismo, o discipulado se perdeu nas muitas organizações e reuniões da igreja. Faz um monte de coisa, mas não discipula ninguém. A igreja não será melhor se não concentrar a mente no objetivo principal do evangelho. E a mente dividida, ela se opõe à excelência. Enquanto tivermos mente dividida, não cresceremos. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos. Antes de fazer qualquer coisa, ele já tinha discípulo. O pessoal quer chegar na igreja e ter um monte de gente e não ter discípulo. Antes de organizar, tenha discípulo. Antes de departamento de mulher, discípulo. Antes de homem, discípulo. Antes de criança, discípulo. Discípulo. Jesus fez discípulo antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Ou você discipula algumas pessoas, ou a sua igreja jamais crescerá. Quando eu fui para Livramento, eu escolhi 5 homens. Discipulei eles todo dia, de meia-noite a 1h da manhã, porque eles estudavam. Um é o pastor Zé Pedro.
outro é o pastor Clóvis, outro é o pastor Gaspar, outro é o pastor Miguel, e outro é o pastor, esse. Os 5 são pastores. Fiquei 5 anos lá discipulando. Zé Pedro, pastor Zé Pedro, usava uma barba aqui, era comunista. Era comunista. Um barbão aqui, ó. Levei ele para minha casa, discipulei, falei que era comunismo, falei que era evangelho. Ele aceitou Jesus, eu batizei. 5 anos lá. E aí viraram tudo pastor. Discipulado. Discipular é convencer e motivar as pessoas a imitá-lo. E ao mesmo tempo você convencer eles do mesmo modo que você foi convencido a imitar a Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Vamos falar junto? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Vamos ver. Você pode falar melhor, vamos lá, mais bonito. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas o que a maioria faz? Não me imita não, porque se você olhar para mim, você vai cair. Primeiro, isso não é bíblico. E segundo, isso é covardia. Pode me imitar. Outro dia um irmão falou assim: pastor, quer dizer que os seus filhos podem lhe imitar? Pode. Quer dizer que o senhor é perfeito? Não. O senhor erra? Erro. Então como é que seus filhos podem imitar? Porque eles podem imitar a minha atitude diante do erro. Quando eu erro, eu não fico com a cara enfiada na lama, eu me levanto. Quando eu erro, eu peço perdão. Quando eu erro, eu volto atrás. Quando eu erro, eu me humilho. E ele não pode imitar o erro, mas pode imitar como eu ajo diante do erro. Agora tem gente, não me imita não. Você tem que viver um evangelho que os outros podem imitar. 2 Timóteo 2:2. E que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você tem discípulo. Olha, na internet eu coloco um monte de pensamento. De vez em quando eu coloco um pensamento para alguém, porque todo mundo que segue, eu jogo um pensamento, ele fala assim: eu sou pastor, como se ele não precisasse do pensamento. E daí que é pastor? Você é pastor, mas você é discípulo, e como discípulo você tem que discipular. Se é discípulo, se é presbítero, se é discípulo. Se é diácono, se é discípulo. Se é crente, se é discípulo. E se você não está discipulando, você está falhando com o seu chamado e com a missão que Jesus lhe deu. Tem que ser discípulo. Filipenses 4:9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. O problema, irmão, é que além de não replicar o que nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos em Jesus, estamos replicando um estilo de ministério que se contrapõe à palavra. Jesus nunca definiu liderança como posição, cargo ou título. A maioria, em vez de querer ganhar discípulo, está querendo ser SD. Em vez de ganhar discípulo, ele quer ganhar voto. Então ele tem que ficar chaleirando todo mundo, entendeu? Para ver se vai ganhar voto. E aí, o discipulador que chalera não é discipulador, porque o discipulador, ele fala a verdade, ele anda, ele confronta, ele examina, ele mexe, ele toca na ferida, ele conserta. Hoje todos pensam que ser discípulo é ter um curso, ou é ter um título, ou é ter uma posição hierárquica na igreja. Muito pelo contrário.
Para fazer discípulos, Jesus deixou a sua posição de glória e veio fazer parte da nossa história. E ser discipulador é entrar na história dos outros, é entrar na sujeira do outro, é parar em enterro, é mexer com o defunto, é tocar em lepra. É isso que é ser discipulador, é entrar no meio da bagunça que a vida do outro está. Porque a missão, presta atenção, a missão é mais importante do que os cargos e títulos que você adquire enquanto realiza a missão. Vou repetir. A missão, fazer discípulo, é mais importante que o título e cargo que você adquire enquanto realiza a missão. Discipulado não pode ser definido como posição, honra, cargo ou título. Jesus foi muito claro. Mateus 20, 25. Os governadores dos povos dominam. Os maiorais têm autoridade. Mas vocês não vão agir assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, seja o que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo. Igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é discipulado. O que estamos ensinando ao nosso povo? Servir ou ser servido? Humildade ou honra? Buscar alma ou cargo? Fazer discípulo ou admirador? Honrar um ao outro ou ficar competindo um com o outro? Romanos 12, 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra um ao outro, honrando. Discipulado também não pode ser definido por influência. Hoje pensa-se que porque alguém tem influência ou poder sobre pessoas, ele é um grande líder. Essa ideia faria de todo ditador um grande líder. A maioria dos ditadores tiveram extraordinária influência e poder sem limite. Hitler, Jim Jones, levou todo mundo a se matar, tal era a sua influência. Mas isso não quer dizer que era um discipulador ou um discípulo. Discipulado também nada tem a ver com atributo pessoal, ou ter uma posição, personalidade carismática. Discípulo também não é ser calmo, consistente, confiante nem corajoso. Pedro não tinha nada de calmo. Tomé era um incrédulo. Natanael era um cético. Judas era ladrão. Mas Jesus transformou todos eles em discípulos. Outros pensam que discipular é obter resultado. Se a igreja está repleta e crescendo, o líder é alguém que prova ser um grande discípulo. Se constrói uma obra linda e próspera, é um grande discípulo. Ao nos chamar para ser discípulo, Jesus não disse que eu teria que construir CSD, secretário regional, nem bispo. Olha para o lado e fala assim: Quantas igrejas John Wesley construiu? Nenhuma. Quantas denominações ele fundou? Nenhuma. Quantos cargos hierárquicos ele teve? Nenhum. E nós somos wesleyanos. A principal tarefa de John Wesley era pregar o evangelho, abrir pequenos grupos, nomear discípulos em cada cidade que ele chegava. Foi isso que ele fez, e é isso que nós temos que fazer. Não me entenda mal, eu não sou contra construir igreja. Não há nada de errado em construir e crescer. Mas no reino de Deus, não é o fim que tem importância. Como a gente afirma, o fim não justifica o meio. No discipulado, o sucesso não pode ser medido porque o discípulo chegou ao topo.
O que realmente prova que você é um discípulo de Jesus não é o sucesso que você alcança. O que realmente importa no discipulado é se você dá fruto. Se dá fruto, ele limpa para dar mais. Se não dá, ele corta. Meu irmão, você não pode ficar na igreja 2, 4, 6 anos e não batizar e não fazer discípulo. Se não tem gente, discipula 5. Porque se tem 30 membros, uma visita por dia, você visita todo mundo todo mês. O resto do mês você vai fazer o quê? Discipula, 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 discipula. Ensina, ensina, ensina. Aqui estão os pastores de Vila Nive. Aparece muito problema, porque ser líder é resolver problema que você não criou. Ser líder é como andar de camelo. Você vai chegar no lugar, mas vai socolejar a viagem inteira. Ser líder é como subir uma escada rolante pelo lado que desce. Está sempre puxando. Você vai e ela vem. O pessoal chega lá com o problema. Eu falei, vamos orar. Não. Falou, você vai vir aqui nesse gabinete 7 semanas. Toda semana 1 hora. E eu fico a semana toda lá, atendendo gente, antes do culto, 7 semanas. Resolvendo problema de casamento, resolvendo problema de depressão, 7 semanas, ensinando a palavra, ensinando a palavra, ensinando a palavra, ensinando a palavra. Porque orar e mandar embora não vai mudar ninguém. Tem que discipular. Hoje pensa-se que um grande líder é aquele que tudo gira em torno dele. Os discípulos trabalham para fazer com que o seu ministério seja um sucesso. Todos correm assim que ele dá uma olhadela. O que foi? Todos estão prontos a servi-lo, mostrando quão grande o líder é. E esse estado de coisas está começando a atingir algumas igrejas que eram chamadas tradicionais, porque ninguém quer desagradar o líder. Os discípulos têm muito receio de não cumprir suas ordens e verem outro líder tomar o lugar que ele almeja. Por isso ele serve com tanta fidelidade. Novamente ele chama a atenção: nada há de errado em ter pessoas que o admiram e que o servem, porém isso não pode definir você como um grande discipulador. Volto a dizer, ditadores sem conta tiveram seguidores morrendo por eles, mas a cegueira do povo não atesta a qualidade da liderança. Discipular é fazer diferença na vida das pessoas. Eu digo o seguinte: ministério é amar o que você faz para servir as pessoas que amam o que você faz. Isso é ministério. É levar as pessoas a se sentirem melhores, completos. Nunca fazer você se sentir melhor, completo. Você não está aqui para sentir bem. Você está aqui para fazer o povo sentir bem. Discipular é servir, não mandar. É generosidade, não riqueza. É humildade, não é honra. É compaixão, não é abuso. É curar, não é magoar. É relacionamento, não é isolamento. Embora Jesus Cristo salve do pecado, mostre ao mundo quanto ama a Deus, Ele nos reconcilia com Deus e um com o outro. Essa não é a mensagem primária de Jesus. A primária dele é proclamar e viver o reino de Deus. Está em Lucas 4,43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, pois para isso eu fui enviado. Fui enviado para anunciar o evangelho. Fazer discípulos é a nossa missão. Anunciar o reino, a nossa tarefa. Jesus ordenou que proclamasse o reino,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto na Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Atos 8:12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, eram batizados tanto homens como mulheres. Atos 28:30, Paulo por 2 anos, permaneceu encarcerado na própria casa, e onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava das coisas referentes a Jesus. Querido, não fomos chamados para ser burocratas, não fomos chamados para ser discípulos, não fomos comissionados para ter cargo denominacional, embora que possamos ter. Fomos chamados para ser e fazer discípulo. Qualquer cargo, qualquer título, qualquer construção, qualquer ocupação, qualquer atividade, qualquer departamento, cuja finalidade não seja fazer discípulo, é espúria, enganosa e antibíblica. Pregar o evangelho é ser e fazer discípulo. E como o bispo já me disse, nós não podemos perder o rumo. Não podemos formar gestores, nem administradores, nem príncipes do púlpito, que não sejam discípulos e façam discípulos, que não sejam discípulos e tenham discipuladores acima deles. A igreja não crescerá sem discipulado. Não adianta você ir em congresso de grupo, pequenos grupos de GECEL, se você volta para a igreja e não aplica. Ou você é discípulo, ou você está falhando. Jesus não vai voltar, a menos que nós sejamos discípulos e tenhamos discipulado. Se você almeja ser qualquer coisa na igreja, sem ser e fazer discípulo, você está no lugar errado, está servindo ao Deus errado, errou o alvo, então está pecando. Trabalhar muito não basta, orar muito não basta, estudar a Bíblia não basta, fazer teologia não basta, ser batizado com o Espírito Santo não basta, falar em língua não basta, receber nomeação não basta, ser eleito SD ou que seja, não basta. Fomos chamados para ser e fazer discípulo. Ou fazemos discípulos, ou nós vamos falhar. Construir grandes prédios não basta. Só sendo e fazendo discípulo, nós vamos ouvir do nosso mestre: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu quero fazer para você um desafio. Eu estou muito à vontade para fazer, porque eu não sou SD, não sou secretário, não sou bispo, não sou nada. E quando você chega a certa idade, você tem poder de poder falar tudo o que quer. Você tem que sair daqui, meu irmão, para escolher nem que seja uma pessoa e passar tempo se relacionar com essa pessoa. Uma vez por semana, ensina a Bíblia, ora com ele, telefona para ele, manda o WhatsApp, vai na casa dele, come pizza com ele, vai para a rua, joga bola com ele, brinca com ele, passeia com ele, vai para a piscina com ele, anda com ele, porque discipulado é relacionamento. Teve um líder de Vila Nível que foi embora de Vila Nível porque mudou-se. Sabe o que eu estranhei? É que ele estava em Vila Nível há 12 anos. E ele mudou-se e não veio na igreja falar com ninguém.
não veio pedir uma oração, não veio abraçar ninguém, e era líder dos grandes. Isso mostra que ele não tinha relacionamento nenhum, porque eu estou em Vila Nívea há 2 anos, e o dia que eu for embora eu vou chorar, porque eu passei a amar as pessoas, a dar tempo às pessoas, a orar com as pessoas, a telefonar para as pessoas, a ligar. E essa pandemia foi uma bênção para mim, porque eu era visto como um outsider, alguém de fora. E agora que eu liguei para todo mundo 5 vezes, para 1.400 pessoas 5 vezes, orando um por um, e ligando quando eles estão doentes, dando atenção, eles estão começando a ficar ligados. O problema é que eu liguei para todo mundo e agora ele não liga para os 12 pastores, só ligam para mim: pastor, acabou o gás. Mas irmã, a senhora ligou para o pastor Leopoldo? Eu liguei. Ligou para o Felipe? Liguei. Ligou para a secretária? Liguei. Mas quando eu ligo para o senhor, o gás vem na hora. Meu irmão, você vai me perdoar. Deus sabe que eu não estou falando isso aqui com nenhuma vaidade. Meu irmão, eu prego para a multidão, mas eu fui lá no Jardim Modelo pregar para 7 pessoas na congregação na favela. Todas as congregações de Vila Nívea eu já fui. Como é que a igreja vai crescer, meu irmão? Se você não discipula, se você não gasta tempo com o povo, se você não senta com ele, se eles não ficam agarrados em você que nem visco. João Carlos, eu batizei. Zé Pedro, eu batizei. César, foi meu obreiro. Esse aqui eu peguei no colo, que eu ganhei os pais dele para Jesus. Quando eu chegava na casa dele, ele escondia atrás da saia da mãe. Agora hoje é candidato a bispo. Quem te viu lá naquele campo de futebol, ele morava debaixo da arquibancada, era pobre. Querido, sai daqui para fazer discípulo. Sai daqui para cuidar de um. Para de querer visita de pastor e seja a visita de alguém. Para de querer atenção de pastor e seja a atenção, o consolo, a graça e o poder de Jesus para alguém. Para de ficar emburrado porque não foi eleito na assembleia. Você pode ter uma congregação na sua casa, pode ter um Checel na sua casa, pode ter 30, 40, e você está brigando por causa de cargo da cantina, porque a irmã... Ou nós somos discípulos e fazemos discípulos, ou a nossa igreja não tem futuro. Não tem futuro. Nós vamos continuar com as igrejas na periferia, desse tamaninho, nomeando pastor para aqui e para ali, porque os crentes acham mais fácil empurrar o pastor para fora do que mudar de vida. E às vezes o pastor acha mais fácil mudar de igreja do que aguentar a turma. Eu estou aqui para ficar. Estou aqui por fazer a obra. Eu sou um homem de Deus e eu vou ganhar vocês. E como o bispo disse hoje, com amor, eu vou estar com oração, eu vou ganhar com trabalho, eu vou ganhar com a integridade, e eu vou discipular, até
que Jesus seja formado em você. Fique de pé. Olha para o seu irmão, fala para ele: trabalhar não basta. Fala para ele: orar não basta. Falar em língua não basta. Você pode falar em língua até do reteté mesmo. Se você não ganha almas, você está fracassando. Se você não faz discípulo, você está fracassando. Você está falhando. Aquela pessoa que ri para você no elevador, Jesus está te dando ela. Aquele vizinho que conversa todo dia com você, Jesus está te dando ele. Aquela mulher que fica lá meia hora toda vez que você vai no mercado, Jesus está te dando ela. Você tem que entender isso. Ou você faz e é discípulo, ou você está longe, desculpe, de ser um verdadeiro cristão. Eu sei que a hora correu, mas eu quero orar por você. Nós não podemos convidar para vir aqui, mas você pode colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu não posso terminar minha vida sem ganhar uma alma. Eu não posso ficar na igreja 5 anos e deixar ela com o mesmo número. Eu não posso. Ah, pastor, mas não tem dinheiro. Jesus disse que o dinheiro está na boca do peixe. Você pesca, aumenta a igreja que tem dinheiro. Ou nós somos e fazemos discípulos, ou nós estamos falhando como cristãos. Vamos orar. Bispo Simvaldo, pode orar por nós, por favor? Ele saiu? Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, na Tua presença. Lutamos por tantas coisas, corremos como loucos. Alguns de nós estamos cansados demais, até para telefonar e mandar uma mensagem de WhatsApp. Outros de nós, quando recebemos, a gente manda uma figurinha sorridente, bota lá um amém, porque a gente na verdade não quer falar, a gente não quer perder tempo. Gastamos mais tempo com a televisão do que com a Bíblia. Acordamos de madrugada, mas de vez de orar, a gente reclama que perdeu o sono. Enchemos a casa de tanta coisa, o guarda-roupa de tanta roupa, enquanto o nosso coração continua vazio. Estudamos tanto, fazemos tantos cursos nos concílios e reuniões, mas não aplicamos os cursos que fazemos na nossa própria vida, nem na nossa igreja. Voltamos para casa para viver a mesma vida. Mas, Senhor, nesta noite Tu nos desafia. Ele está dizendo: vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens. Vem e segue-me. Você vai receber a maior alegria da sua vida. Quer ver alguém se batizar? Vem e segue-me. Porque depois de 50 anos de ministério, você vai ver um pastor que se batizou jubilando. Vem, segue-me, e eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você. Vem, segue-me, e eu estarei contigo nas horas aflitas, difíceis da vida. Vem, segue-me, e eu vou te encher do Espírito Santo. Eu vou te usar para libertar cativos do diabo,
para levantar doentes e para receber a coroa da vida. Vem e segue-me. Senhor, alguns de nós aqui estamos parados demais, cansados demais, preocupados demais, e paramos de te seguir, paramos, Senhor, ocupado com a obra, ocupado com a igreja, e esquecendo que nossa missão é ser e fazer discípulos. Nos ajuda.